Olá, agora continuando a parte de orgânica, nós temos a parte de reações orgânicas. É claro que a parte de reação orgânica, a gente poderia passar aqui horas e horas falando delas, né? Porque a gente tem uma vasta gama de reações orgânicas. A gente vai focar aqui nas principais, nas mais comuns, tá? E uma coisa uma vez que a gente entenda o mecanismo dessas reações, a gente pode aplicar para qualquer um desses processos, tá? Então, a gente começa aqui pelas reações radicalares, que são as mais comuns, que são as substituições e a eliminação, que na verdade é um bloco aí de reações. Então, vamos lá. Primeiro que nós temos a substituição nucleofílica. Vamos entender como que ela funciona e aí a gente consegue, como eu disse, aplicar para qualquer coisa. Então, aqui é uma reação de substituição. Como o nome diz, eu vou fazer uma substituição. Eu vou substituir algo, tá? Nesse caso aqui, eu tenho um nucleófilo com uma carga negativa e interagindo com o nosso substrato, tá? Nosso substrato é composto por duas partes. O nosso grupamento R, que é uma cadeia carbônica, que não nos interessa muito, pode ser qualquer coisa aqui. E o nosso grupo abandonador. Esse grupo abandonador é quem vai sair. Então, eu vou trocar o nosso grupo abandonador pelo nosso nucleófilo, como a gente pode ver aqui, essa troca dos dois, tá? Temos dois tipos de reações de substituição, que vai depender muito com o substrato que eu estou reagindo e o nosso nucleófilo, que vai trabalhar com ele. O primeiro tipo é a substituição nucleofílica bimolecular, conhecida popularmente como SN2, tá? O que quer dizer uma SN2? Quer dizer que eu tenho duas moléculas reagindo na reação de menor velocidade, tá? Por isso, bimolecular. Então, de forma geral, ela parece uma substituição nucleofílica normal. Eu tenho nucleófilo, nosso grupamento R, que é representado por CH3, nosso grupo abandonador, que é o nosso cloro, aqui, e eu fiz a troca do cloro pelo OH aqui, tá? Mas o que vai mudar isso? É o tipo de mecanismo que ocorre com ele. Então, entre SN2 e SN1. Então, como eu disse, na SN2 eu tenho duas moléculas reagindo na etapa de menor velocidade. Que é o que a gente pode ver esse mecanismo. É um mecanismo concertado, onde ocorre tudo ao mesmo tempo. Então, inicialmente aqui, eu tenho o nosso nucleófilo reagindo com o nosso carbono. Aí tem que estar ligado ao nosso grupo abandonador. E o grupo abandonador saindo ao mesmo tempo. Então, é algo que ocorre tudo junto. Por isso que a gente fala que é um processo concertado, tá? Temos aqui o estado de transição, que aparenta isso também. A reação se ligando carbono e oxigênio e carbono e cloro se quebrando, tá? Por isso que esse processo a gente chama ele de concertado, tudo junto. Formando então o nosso produto. Outra coisa que a gente tem que observar aqui também na nossa reação é a inversão do nosso carbono, tá? Porque o nosso nucleófilo vai atacar de um lado, enquanto o nosso grupo abandonador sai do outro, tá? Com isso, nosso carbono tem inversão da sua configuração. Ou seja, se eu tenho um carbono quiral ali, se ele é R, depois ele se torna S, ou se ele é S, ele se torna R, tá? Então, eu inverto aqui a configuração do nosso carbono. Como que eu sei que eu vou ter uma SN2? Como esse grupo ele precisa atacar aqui o nosso carbono, eu não posso ter um carbono muito impedido estericamente, tá? Então, normalmente, serão carbonos metilênicos, primários, no máximo aí secundários, tá? Porque se eu tiver carbonos muito impedidos, ou seja, com muitos grupamentos aqui em volta dele, o nosso OH não consegue atacar, tá?
Outra coisa importante para a gente ver, eu preciso que o nosso nucleófilo seja forte o suficiente para atacar a nossa molécula, que é o nosso carbono. Então, normalmente, esse nosso nucleófilo ele é carregado negativamente, tá? Então, são alguns detalhes que nós temos aí de diferente na nossa SN2. Para a nossa SN1, nós temos a substituição nucleofílica unimolecular. Então, somente um carbono, uma molécula, vai reagir na etapa lenta. Então, eu tenho três etapas, na verdade, nesse tipo de reação, tá? Então, é uma reação um pouco mais complexa. Mas o princípio é o mesmo. Eu troco o nosso grupo abandonador por um nucleófilo. Então, a primeira etapa da nossa reação, que é, como diz, a etapa lenta, que é ela que vai determinar a velocidade total da nossa reação, é a formação do nosso carbocátio. Então, eu tenho a saída do nosso grupo abandonador para só, então, dar início completamente à nossa reação, formando aqui o nosso carbocátio. O nosso carbocátio que vai fazer toda a diferença na nossa reação, uma vez que eu preciso de um carbocátio que seja estável, tá? Então, eu vou ter aí um carbocátio normalmente terciário ou um carbocátio que vai fazer algum tipo de ressonância, para que essa carga aqui não fique totalmente localizada sobre este carbono. Uma vez que eu tiver um carbono terciário, por indução, eu divido essa carga com os carbonos do lado. E se eu tiver a possibilidade de fazer ressonância também, eu consigo dividir essa carga, deixando ele cada vez mais estável, sendo possível a formação desse carbocátio. Mas formamos esse carbocátio que é a nossa etapa lenta. A partir daí, as próximas etapas, que são as duas etapas, são etapas rápidas, tá? Então, aí, uma vez tem nosso carbocátio, tem a entrada do nosso nucleófilo. Esse nucleófilo, como ele não precisa de força para tirar ninguém, ele pode ser um nucleófilo não carregado, tá? No caso aqui, eu tenho a nossa água reagindo. E aí, eu vou ter o nosso oxigênio positivo, tá? Nosso íon. E a última etapa é esse equilíbrio químico com a perca do hidrogênio, que está deixando nosso oxigênio positivo para a formação, então, do nosso produto aqui estável, tá? Aqui, às vezes, a gente usa o próprio solvente para entrar, e aí a gente vai mudar o nome para solvólise, tá? O próprio solvente faz essa troca. E o que mais nos importa é o nosso substrato, que, como eu disse, eu tenho que formar um carbocátio estável, tá? Por isso, aí, normalmente, a SN1 vai ocorrer mais com carbonos terciários, tá? Ou carbonos que vão conseguir fazer ressonância. Alguns exemplos de reações aí de substituição. A gente vai ver alguns exemplos aí no decorrer dessa revisão de hoje, tá? Tem bastante exemplos. O processo é basicamente o mesmo, tá? O mecanismo não foge muito disso. Então, eu acho bem tranquilo, uma vez que entendeu bem esse mecanismo inicial, entender todas as outras reações orgânicas aí que nós temos. Um outro processo muito conhecido é o nosso processo de eliminação. Como o nome diz, eu vou retirar alguém, eu vou eliminar. No nosso caso aqui, a gente elimina e forma dupla ligação. Então, qual que é o princípio básico? Eu tenho que ter um grupamento abandonador, um grupo de saída, e beta nele eu tenho que ter um hidrogênio, tá? Para que daí eu consiga tirar o nosso grupo abandonador e o nosso hidrogênio formando a nossa dupla ligação, tá? Normalmente eu tenho o auxílio de uma base. E aí eu tenho a formação, então, dessa dupla ligação aqui. E da mesma forma que eu tinha na substituição, então, eu tenho os dois tipos de eliminação. Eu vou ter eliminação do tipo E1 e
E2. A eliminação do tipo E2, ou seja, uma eliminação bimolecular. Seguindo o mesmo raciocínio da substituição, se ela é uma eliminação bimolecular, quer dizer que eu tenho duas moléculas reagindo aí para ocorrer a eliminação. E ele vai ser também um processo concertado, ou seja, tudo vai acontecer ao mesmo tempo, eu não tenho separação de processos, tá? Então, inicialmente, eu começo aqui com a nossa base, tá? A nossa base que vai ser responsável pela saída do nosso hidrogênio, de pegar esse hidrogênio aqui. Essa dupla ligação que tinha carbono e hidrogênio vai ser deslocado para entre os carbonos, o que vai fazer a eliminação do nosso halogênio, aqui no caso, o nosso bromo, tá? Então, é um processo que ocorre todo ao mesmo tempo. A gente consegue ver aqui no nosso estado de transição, as nossas ligações se formando e quebrando. Então, eu tenho a ligação oxigênio e hidrogênio aqui se formando, hidrogênio e carbono se quebrando, carbono, carbono formando e carbono, bromo saindo, tá? E aí eu tenho a formação da nossa dupla ligação no final. Parecido com o que eu tinha no outro, como eu tenho que ter uma base aqui para reagir com esse hidrogênio tem que estar facilmente disponível para chegar aqui esse hidrogênio. Lembrando que reações de eliminação eu sempre que tem que ter obrigatoriamente esse hidrogênio aqui beta ao nosso carbono do nosso grupo de saída, seja ele o halogênio aqui no caso. Já na eliminação do tipo 1, eu tenho duas etapas, né, de mecanismo, mas o processo é o mesmo, a saída do nosso grupo abandonador e formação da nossa dupla ligação. Só que a primeira etapa eu tenho a saída do nosso grupo abandonador, que semelhante ao que acontecia na SN1, eu vou ter a formação de carbocátion, tá? Então, de novo, eu preciso de um carbocátion que seja estável. Então, aí a formação ou de carbocátions terciários ou de carbocátions com ressonância, tá? Algo que vai estabilizar esse intermediário aqui. Uma vez que eu tenho nosso carbocátion aqui, eu vou pegar uma base ou qualquer seu próprio solvente mesmo, para retirada do hidrogênio e a formação da nossa dupla ligação. Só que aí fica muito mais fácil a saída desse hidrogênio, tá? Formando então a nossa dupla ligação aqui no final. Então, na E1, o mais importante é a formação do nosso carbocátion, que é a nossa etapa lenta, tá? Finalizando esses dois processos que são os mais básicos, são os processos de substituição e de eliminação, vamos para algumas reações aí dos nossos grupos funcionais principais, tá? Começando com os nossos hidrocarbonetos, a primeira reação que nós temos é um processo de hidrogenação. Isso a gente tem em vários processos do nosso dia a dia, que é a quebra das nossas duplas ou triplas ligações. Isso vai acontecer com a presença de hidrogênio e alguns metais, tá? Nós temos aqui o processo exato ou mais parecido que nós temos. Então, eu vou ter aqui o nosso catalisador e o nosso gás hidrogênio. O nosso gás hidrogênio fica aderido na superfície do nosso catalisador, tá? Uma vez que a gente passa o nosso composto com duplas ou triplas ligações aí em contrafluxo, ele vai se ligar aos nossos hidrogênios, aí junto com o nosso catalisador, soltando aí o nosso composto hidrogenado, tá? Falando em hidrogenação, eu tenho esse processo, que é quando eu tenho uma adição sim, ou seja, os dois adicionam do mesmo lado.
Se eu estou com uma tripla, vai formar uma dupla Z. Agora eu posso ter outros processos, como a presença de lítio ou sódio junto com amônio, onde eu vou ter um processo anti. E aí é um outro processo de hidrogenação, tá? Seguindo aqui nas nossas reações, eu vou ter nossa desidrohalogenação. Então, desidro é tirar o nosso hidrogênio e junto com halogênio. Então, de um hidrocarbono de um alceno, eu formo um alcino, tá? Então, eu tenho a eliminação aqui dos dois, como a gente já viu anteriormente. Muito cuidado, porque nós seguimos aqui a eliminação, sempre tentando formar a eliminação mais substituída, como a gente pode ver aqui, com uma chance maior de formação de eliminação. Porém, a gente pode contornar isso daí colocando bases grandes para reagir, que aí a base vai ficar difícil de chegar nesse hidrogênio mais interno e a gente faz o mais externo, como a gente pode ver nessas proporções aqui. Mas a regra é sempre a formação da dupla mais substituída, seguindo a regra de Zaitsev. A desidratação de álcools, tá? Segue o mesmo processo de eliminação, hidrogênio e OH formando a nossa dupla ligação. A síntese de alquinos com reação de eliminação. Então, junto com a amônia aqui, vai retirar um hidrogênio, formando a dupla e depois retirar o outro hidrogênio. Mas isso só ocorre porque tem dois halogênios, um do lado do outro. Se eu não tivesse, não iria ocorrer. E aí, em seguida, agora nós temos as reações de adição. Então, até agora a gente fez as eliminações, vamos para a adição. Onde eu vou quebrar a nossa dupla e vou adicionar o que eu tiver de interesse, tá? Pode adicionar um haleto de alquilo, um hidrogênio sulfato de sódio, que vem aqui do ácido sulfúrico, um álcool, que vem a partir da água, ou um dialcano, que é adição de dois halogênios, tá? Aqui tem um exemplo de adição, tá? Então, eu tenho aqui, primeiro adiciono-se o hidrogênio, seguindo aí a regra de Markovnikov. Toda vez que eu vou adicionar um reagente, tem-se a tendência em adicionar o hidrogênio no carbono mais hidrogenado, tá? Então, tá aqui o hidrogênio entrou nisso aqui. E aí, porque forma o carbocátio, eu vou ver aonde que vai entrar o nosso halogênio, que é o nosso grupo de entrada. E aí sempre tem duas possibilidades, sempre forma uma mistura racêmica aqui. Ele pode entrar tanto por baixo quanto por cima aqui, via A e via B, tá? Então, de ácido sulfúrico, mesmo processo. Então, adicionando hidrogênio, depois o nosso grupamento. Adição de álcool. Então, primeiro eu adiciono o ácido sulfúrico, depois ao adicionar a água, a gente faz um processo aí de substituição. Então, são duas reações seguidas aí, tá? Então, como a gente vê aqui, tem adição com ácido do nosso hidrogênio, depois a entrada da nossa água e, por último, a sua neutralização. Repare que os processos são sempre muito parecidos, tá? E o processo aí agora de oximercuração, que é uma adição também Markovnikov. Então, quando é difícil a gente fazer aquela adição com ácido, a gente usa o mercúrio. Mas lembrando que adições com mercúrio é raramente utilizado por causa da toxicidade do mercúrio aí que nós temos, tá? Então, adiciona-se o mercúrio no lado menos impedido, né, no lado mais hidrogenado, consequentemente. E aí entra-se o nosso H, depois eu faço a saída do mercúrio e a substituição por hidrogênio. Mas a gente quase não faz devido
a esse processo aí com o mercúrio que a gente tenta evitar. Podemos fazer um processo anti-Markovnikov, então é o contrário, tá? O hidrogênio vai entrar no carbono que já tiver menos hidrogênio, tá? Para isso, a gente faz uma hidroboração. Como eu disse, é um processo raro de acontecer, mas a gente pode, se é necessário, utilizar ele. Adição de bromo e cloro. Então, se eu estiver trabalhando com cloreto, gás cloro ou bromo, eu posso utilizar esse processo. Aonde eu tenho a formação desse anel aqui de 3 membros com o nosso halogênio, e depois eu vou adicionar o outro halogênio, eles ficando então sempre em lados opostos, tá? Ou a gente pode chamar isso de uma substituição, vai ficar algo estilo trans aqui, um de cada lado. Formação de haloidrina, tá? A haloidrina nada mais é do que a presença de um halogênio e de água ao mesmo tempo, tá? Então, primeiro eu faço aquele mesmo processo anterior, adiciono nosso halogênio, forma um anel aqui de 3 membros, para daí eu adicionar a nossa água, separando ele sempre em lados opostos aqui. A oxidação, processos de oxidação são importantíssimos aqui, né? Então, eu vou ter uma dupla, eu vou oxidar, então eu vou adicionar mais oxigênio. Então, uma das opções é o nosso tetróxido de ósmio, onde se liga aqui aos carbonos, formando um anel de 5 membros, depois há a quebra desse ósmio aí, formando uma dihidroxila aqui. E eu também, dependendo do grau de oxidação que nós fizermos, eu vou simplesmente quebrar a nossa molécula. Então, por exemplo, com o permanganato, ele é tão forte que ele vai quebrar a ligação π e também a ligação sigma, separando a nossa molécula, no caso aqui, em 2 ácidos acéticos, devido à utilização do nosso permanganato, tá? Com o ozônio um pouco mais fraco, tá? Ele não chega a formar ácido carboxílico na nossa quebra, e sim aldeídos e cetonas, dependendo do grau de substituição que nós tivermos. E temos algumas adições a alquinos, que seguem o mesmo processo aí das que nós tínhamos de alcenos. Então, eu posso adicionar os nossos halogênios, que segue o mesmo processo, tá? Adição dos nossos haloidrinas, então halogênios e hidrogênios. E as quebras oxidativas aqui também ocorrem no mesmo estilo de processos aí. Vimos um pouco dessa química básica e das reações orgânicas. Vamos para os compostos oxigenados, então, onde vai ter a presença aí de álcools e ésteres e assim por diante. Então, primeiro que nós temos é o processo de hidratação de alcenos, que é o que a gente já viu ali atrás. Então, eu não vou ficar entrando muito em detalhes, tá? Como a gente já viu. Reações de substituição de álcool, onde, como eu disse, eu vou fazer uma substituição aqui do nosso OH pelo nosso halogênio. É um processo de substituição, nada muito diferente. Pode ocorrer aqui ou de SN1 ou de SN2, dependendo do carbono que nós tivermos aqui do lado. Nesse exemplo, como o carbono do lado é um carbono terciário, está sofrendo aqui um processo de SN1. Então, primeiro tem a protonação desse oxigênio, que é um processo rápido, mas a etapa lenta, que é a saída desse grupo aqui, é lenta e é que vai determinar a velocidade da nossa reação, tá? Nem sempre a saída desse oxigênio é fácil,
Para isso a gente tem alguns grupos que vão ajudar nesse processo, tá? Então eu tenho aqui alguns grupos de proteção contra como mesila, tosila, tosilato de alquila, mesilatos e assim por diante, onde o oxigênio se ligam a esses grupos, formando então ótimos grupamentos de saída, tá? Facilitando então a formação aí do nosso radical, porque nem sempre é fácil a saída desse oxigênio. Chegamos nos nossos ésteres. Os nossos ésteres, que nada mais é que uma das formas de síntese, é a junção de dois álcools, tá? Então, na presença de ácido, eu tenho a saída de um OH aqui, de uma água, e a formação do nosso éter. Lembre, como eu comentei, é muito mais comum a gente ter éteres simétricos do que éteres assimétricos. Uma vez que simétricos é só eu juntar álcool junto com o ácidos. Em condições específicas, eu vou ter a formação aí de éter, então. Outra opção de quando eu quero formar um éter assimétrico seria a síntese de Williams, tá? Que nada mais é do que um alcóxido, já. Então, um álcool que reagiu com uma base, reagindo com um aleto de alquila. Pode ser o grupo abandonador bromo, iodo, ou os nossos grupos ali facilitadores, que a gente já viu. E aí eu tenho a formação do nosso éter aqui, que ele pode ser assimétrico. Outra formação é a alcoximercuração, então eu formo um álcool através do mercúrio, depois, em vez de eu adicionar a água, então eu ligo o mercúrio na nossa dupla, em vez de adicionar água no final, eu vou adicionar um álcool, tá? Aí vai fazer a diferença. Então, clivagem dos nossos ésteres, então eu posso quebrar ésteres no meio. Uma das formas é adicionando ácido, então eu retiro esse oxigênio e vou adicionar os nossos bromos. Então, o primeiro processo é a quebra aqui, formando um álcool e um brometo de etilo, e depois eu faço um processo de substituição do H pelo bromo. Tá? Entramos nos nossos epóxidos, tá? Então, eu posso ter aqui o nosso um alceno reagindo com peroxiácido, aqui que é extremamente forte, formando o nosso epóxido, que é esse anel de 3 membros, com o nosso oxigênio. E o nosso epóxido sempre é um caminho de reação, porque ele é extremamente reativo, né? Ele não é muito estável. Então, eu posso reagir o nosso epóxido com água, nosso epóxido protonado com água, formando, então, um diol aqui. Posso ter a simples abertura do nosso anel. Então, onde eu tenho o nosso epóxido reagindo com um óxido nucleófilo forte. No caso aqui, um derivado de álcool. Posso ter uma adição anti, que normalmente a gente usa os dois oxigênios do mesmo lado. Quando eu formo um epóxido, obrigatoriamente, o outro oxigênio vai entrar do outro lado, formando então aí uma adição do tipo anti, um de cada lado, aqui um para cima e um para baixo. Como eu disse, as reações de oxirredução são importantíssimas na química orgânica, então a gente tem que ter essa sequência aqui muito bem definida. Então, o nosso CH3, a gente pode oxidar ele formando álcool, de álcool aldeído, né? E depois ácidos carboxílicos. E eu posso reduzir isso tudo, então, de ácido carboxílico, eu reduzo para aldeído, de aldeído para álcool, de álcool para carbono, tá? E como que a gente faz esses processos aí de oxirredução? O processo de oxidação a gente já falou um pouco, né? Vamos ver para o processo aí de redução. Então, uma das formas são os nossos hidretos. Então, por exemplo, eu tenho um éster, eu posso quebrar ele no meio com o hidreto de lítio-alumínio.
E aí eu formo um álcool, 2 álcools aqui que eu vou quebrar. O borohidreto de sódio, que eu tenho um aldeído, eu formo um álcool, tá? Sempre a gente volta para o anterior. E aqui eu tenho uma sequência dos principais redutores. Quando eu vou usar o hidreto de lítio-alumínio e o borohidreto de sódio. Então, são as duas que vão facilitar aí a nossa reação. A oxidação dos nossos álcools eu já comentei. Então, eu posso fazer com permanganato, com cromo, tá? Os 2 tipos de cromo, depende o quanto a gente quer oxidar. E aí, nós temos os nossos reagentes de Grignard, tá? Formando reagente com os nossos epóxis. Nosso reagente de Grignard nada mais é do que a presença do magnésio junto com um halogênio. Então, eu tenho esse grupamento que é muito reativo. Então, esse carbono fica negativo atacando os outros carbonos. Então, eu tenho aqui de um oxirano, que é um epóxi, eu formo um álcool primário. E eu também posso pegar esse mesmo composto de Grignard, de uma acetona, formar um álcool. Através do mecanismo que é do carbono negativo, atacando o carbono que está parcialmente positivo, formando no final o nosso álcool. Tá? Então, álcools aí a partir do reagente de Grignard, se eu tiver um formaldeído, ele forma um álcool primário. Se eu tiver uma acetona, eu formo um álcool secundário. Ou se eu tiver, um álcool formaldeído, é álcool primário, que é um carbono. Um aldeído completo, normal, um álcool secundário, uma acetona, um álcool terciário, porque eu sempre estou adicionando mais carbonos aqui. O processo é o mesmo. Num éster, eu vou formar um álcool terciário e um outro sal de álcool. Chegamos, então, nas reações de compostos aromáticos. Dentro dos compostos aromáticos, eu tenho uma sequência aí de reações muito comuns de ocorrer. Então, as reações de substituição, eu vou substituir sempre um hidrogênio para o grupamento, normalmente. Então, eu posso fazer uma halogenação, que é a presença de um cloro, flúor, bromo e iodo, uma nitração, uma sulfonação, uma alquilação de Fidelkraft, nada mais é do que a gente adicionar carbono ali, e uma oscilação, que eu formo uma cetona, tá? Qual que é o processo de substituição? É todos muito parecidos. O nosso grupo E, tá? Ele vai reagir com a nossa dupla ligação, que é rica em elétrons. O grupo E, ele é pobre, então o nosso eletrófilo ele é pobre em elétrons. Então, ele vai se ligar ao nosso carbono. Aí, eu tenho uma sequência aqui de ressonância que pode ocorrer. Então, é um processo bem estável. E aí, eu vou ter a saída do nosso hidrogênio e a formação da nossa dupla novamente, tá? Então, o próprio que saiu aqui, ele vai voltar e reagir. Então, os processos que são bem parecidos, a halogenação com cloro e com bromo, são altos rendimentos que nós temos. A nitração, que é o ácido nítrico com o ácido sulfúrico, formando. A sulfonação, que é o nosso tetróxido de enxofre com ácido sulfúrico. A acilação de Fidelkraft, em que eu tenho um carbono com um halogênio, entrando somente o carbono aqui. E a acilação de Fidelkraft, que eu tenho um cloreto de acila aqui reagindo, formando o nosso cetona, tá? E essa cetona que depois a gente pode reduzir ela com zinco, tá? Então, a gente pode formar uma cadeia carbônica. Alguns efeitos que nós temos, a gente tem nos anéis aromáticos o que a gente chama de grupos dirigentes, que é quando eu tenho algum desses grupos, eles vão dizer aonde que vai entrar os outros grupos. Então, por exemplo, se eu tenho na nossa molécula já um cloro, quer dizer que o outro grupo que eu vou colocar, ele vai ter a tendência a entrar em orto ou par, tá? Ou, se eu tenho lá um grupo ácido carboxílico, o grupo que entrar, ele vai entrar em
meta, seguindo essa tabelinha aqui. Para as nossas aminas, tá? Que é o nosso grupamento de N no presente entre carbonos. Eu posso fazer, para a formação dela, uma substituição. Então, trocar um halogênio, normalmente, por um NH3, formando um NH2. Ou eu posso, em vez de reagir o NH3, um N3, que é nosso íon azida, tá? Que é um ótimo nucleófilo aí para essa formação. Posso, em aromáticos, fazer um processo um pouco mais longo, né? Como a gente viu, a gente não tem reações com aminas ali direto, nem com amônio, mas eu tenho com a formação de nitrato aqui, nossa nitrificação. Depois que eu dei na nossa nitrificação, eu posso reduzir para aminas, tá? Em um aldeído e uma cetona, eu posso fazer um processo semelhante, onde eu troco oxigênio por nitrogênio, e depois eu tenho o processo aí de redução, consequentemente, tá? Vai depender de quem é o nosso primordial, se tem uma forma aldeído, forma amina primária, um aldeído normal, uma amina secundária, e uma cetona formaria uma amina terciária. Posso reduzir aqui o processo de aminação redutora, então eu troco oxigênio por nitrogênio e depois eu faço nossa redução. Temos aqui outros processos de redução que eu posso fazer a nossa formação de aminas, mas não é nosso objetivo tão forte, então vamos pular. As aminas elas têm uma característica muito importante, que elas são um dos poucos grupos que são bases, então elas sofrem bastante processos ácido e base. Então, uma amina que eu posso receber o nosso hidrogênio, posso sofrer um processo de alquilação aqui, então adicionar carbono e ela ficar positiva, um processo de acilação e assim por diante. Dentro das aminas eu posso fazer o processo de oxidação, então eu tenho aqui uma amina existente, posso oxidar, ou seja, adicionar oxigênio a ela através de um peróxido aqui dentro. E dentro da amina aromática eu posso fazer um processo de formação de sal de diazônico e a partir dele, que é extremamente reativo, substituir ele pelos diversos grupos de interesse, tá? As nossas amidas para formação, tá? Eu tenho as nossas aminas reagindo com a nossa base, tá? A nossa base, que aí eu vou ter, então, a formação de amidas. Eu tenho a junção aqui de um cloreto de acila com aminas. O último grupo que nós vamos ver de reações são os nossos fenóis. Então, temos o processo de síntese de fenol aqui em laboratório, que eu tenho o nosso amina reagindo com o nosso ácido aqui, formando a azida, e aí o nosso fenol, como a gente já viu anteriormente. Na indústria, a gente usa muito esse processo Down aí, a gente deixa ele principalmente para a indústria, porque eu dependo de altas pressões e altas temperaturas, então eu consigo fazer a troca de cloreto pelo oxigênio negativo e depois acidificar ele para formar o nosso fenol. Posso fazer fenol através do hidroperóxido de cumeno, que nada mais é do que a gente pegar um benzeno com um propileno aí, esse em meio ácido, formando nosso cumeno. Do nosso cumeno reage com oxigênio, formando nosso peróxido, e aí que acidificado ele vai virar o nosso fenol. Tem um processo aqui de rearranjo, ok? E finalizando a nossa síntese de Williams, que eu tenho um composto aromático, eu vou substituir ele formando um éter, tá? Então, de um fenol, eu tenho a formação de éter aí. Então, essas são as nossas principais reações orgânicas. Como eu falei, isso é só uma pincelada, a gente poderia ficar aqui muito tempo falando das nossas reações, mas não é o nosso grande objetivo aqui, a gente recordar as partes principais que vocês viram na faculdade. Fico à disposição, qualquer dúvida vocês entrem em contato. Até mais, tchau, tchau.